Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um plantão glorioso nessa sexta-feira para falar do glorioso, obviamente, desse futuro brilhante que nos aguarda, principalmente com a chegada do Centro de Informações do Botafogo, a novidade que a gente está tendo aí. O Botafogo agora enxerga o mercado de uma maneira diferente e o mercado enxerga o Botafogo de uma maneira diferente também. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar esse novo Centro de Informações do Botafogo, quem são as pessoas que estão por trás desse Centro de Informações, como o Botafogo vai usar a sua inteligência para a captação de joias no mercado, de novas contratações e inclusive dentro do próprio clube. Vamos fazer um boletim rápido também de notícias de hoje. Teve entrevista do Vitor Sá lá no centro de treinamento, lá no Espaço Lanier. Teve atualização a respeito da abertura do setor sul no jogo de Botafogo e Juventude e mais outras informações que eu conto para vocês depois da vinheta. Já estamos pertinho da casa dos 58 mil inscritos, já quase ali nos 60 mil inscritos no Gigante Glorioso, graças a vocês que nos ajudam, nos acompanham aqui desde o começo lá do canal. Então você ainda está assistindo esse vídeo, não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ajuda a gente, fortalece o vídeo, compartilha nas redes onde você fala de Botafogo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp para a gente poder alcançar cada vez mais botafoguenses com o nosso conteúdo. A gente viu que tem muita gente que assiste conteúdo e ainda não é inscrito, então se você é um desses aí, dá essa moral pra gente. Você que já é inscrito, considere ser membro aqui do Gigante Glorioso também, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. Então vamos lá, vamos falar que hoje tem um assunto muito interessante aí para quem gosta de entender como funciona o Botafogo atualmente, que essa mudança radical que a gente teve a respeito de novas contratações, para a gente entender como o Botafogo vai contratar daqui para frente, como o Botafogo vai analisar o mercado daqui para frente. A chegada de John Textor ao Botafogo acaba causando uma mudança grande profissionalmente no clube. Uma dessas causas é o objetivo do John Textor em relação à identificação de novos talentos e de criar um setor profissional de análise em conjunto também com outros clubes da qual ele é dono, né? Como o Crystal Palace. Então, tão importante como a contratação de jogadores, a chegada de grandes jogadores para o novo Botafogo é também a análise de dados na visão do John Textor para esse Botafogo novo, profissional. A análise de dados no futebol brasileiro ela é muito pouco utilizada, ela é subutilizada na maioria dos clubes brasileiros. A maioria dos clubes contratam impressão de torcida, contratam jogadores que estão no hype, mas a análise ela vai sempre ficando de lado. Criou-se um método de contratação, principalmente no futebol brasileiro, que foge do que acontece hoje na Europa e no futebol profissional. O Botafogo já tinha sua equipe de análise de desempenho, mas nunca teve um investimento massivo nesse setor. E agora, com a chegada do Textor, tudo mudou, principalmente na contratação do Alessandro Brito, profissional que ele conseguiu tirar do Atlético Mineiro, que montou equipes que foram campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da última temporada. A ideia do John Textor para o Alessandro Brito é que ele crie um departamento de análise de banco de dados para Eagle Holdings na América do Sul, para que seja o responsável por esses dados em toda a América do Sul e que isso sirva de colaboração também para outros clubes do John Textor. Na entrevista para o GE, o Alessandro Brito detalha como funciona essa equipe e como ela vai funcionar daqui para frente, com a contratação de novos profissionais. Vamos lá. Bom, para a gente entender melhor aí, o Head Scout nesse caso é o Alessandro Brito, como eu falei aqui, campeão com o Atlético Mineiro do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, era um profissional que o próprio André Mazzucco via como ser difícil de retirar do Atlético Mineiro e o John Textor colocou como uma missão do Mazzucco tirar o Alessandro Brito, que é um profissional que ele já conhecia, e acabou que o Alessandro Brito está hoje no Botafogo. Então a gente já mostra um poderio aí de tirar um cara que foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, né? A última temporada muito vitoriosa do Alessandro Brito, e ele chega no Botafogo com muita moral. Aí a gente tem o setor de análise de desempenho, que comandado aí pelo Alf Assis, tem o Rodrigo Mira, o Vinícius Bispo e também o Nuno Batista. O Nuno Batista, como vocês veem aí, ele veio da comissão do Luiz Castro, então ele faz parte da comissão que chegou com o Luiz Castro para compor a equipe de análise de desempenho. Do outro lado aí a gente está vendo o departamento de mercado, que já tinha aí o Rafael Rezende, que chegou junto com o Bruno Nossi, que veio do Cruzeiro. Rafael Rezende todo mundo conhece, foi comentarista da Globo, é um cara muito estudioso da área, compõe o departamento de mercado e assim como o Alessandro Brito falou na entrevista do GE, vai ter uma chegada de mais profissionais para essa área de departamento de mercado e para outras áreas que o Botafogo está tentando englobar. O Alessandro Brito, ele foi chamado para gerenciar todos esses braços que vão funcionar no Centro de Informações do Botafogo, para a contratação de novos atletas, para a visualização de jogadores na própria base do Botafogo, para desenvolvimento de atletas dentro do Botafogo e para a captação de joias no mercado. Então, assim, o Centro de Informações do Botafogo, que ainda não tem um nome oficial, né? A gente vai chamar aqui de Centro de Informações
por enquanto, porque o Alessandro Brito mesmo disse que esse nome ele precisa ser usado uma sigla que funcione tanto em inglês quanto em português. Então, essa dificuldade de achar o nome por enquanto, a gente vai chamando de centro de informações. Esse centro de informações vai funcionar com diversos outros departamentos, inclusive a análise de desempenho, análise de mercado para o futebol feminino também. Então o Botafogo também não está perdendo tempo, está com esse investimento no futebol feminino também. Essas equipes que a gente já vê para o masculino terão equipes específicas para o futebol feminino. Isso é muito bom. Era uma pergunta que a gente tinha para o John Textor. Chegamos a falar com ele, ele não tinha ainda em mente como funcionaria o futebol feminino no Botafogo. Então agora a gente já começa a ter uma ideia de que esses departamentos também vão ser aplicados para o futebol feminino. Excelente notícia. E um outro setor também, que é de análise de dados, apenas de dados, que o Alessandro Brito diz que o Botafogo ainda não tem uma base de dados dele, uma base de dados sólida, para que ele trabalhe seus dados de jogador, com lesão, com tudo que a gente pode tirar do profissional, para a gente saber o desempenho desse jogador. Então essa análise de dados está dependendo aí da chegada de softwares novos, de ferramentas novas, para que se desenvolva melhor. Eu vou pegar agora alguns trechos da entrevista do Alessandro Brito que são muito importantes a gente saber. A gente que é torcedor, a gente que quer estar por dentro de como vai funcionar o clube profissionalmente, a gente precisa estar por dentro dessas situações. Então vou colocar uns trechinhos aqui da entrevista. Bom, a entrevista é grande, não vou colocá-la toda aqui, mas alguns pontos é importante a gente destacar aqui, ó. Por exemplo, uma das perguntas que foram feitas é a relação à estrutura física do Botafogo, que a gente sabe que ainda depende de mais investimento, precisa melhorar bastante, mas o Alessandro já responde aqui que a busca por softwares e equipamentos de que eles necessitam para iniciar o projeto já começou, né? Então, para a parte do mercado de desempenho, algo sobre gestão também para armazenar contratos, registro de lesões, para termos um histórico do atleta dentro do clube. Precisamos de tudo isso e estamos desenhando um melhor modelo. Temos outras necessidades mais urgentes também. Ele destaca que o Botafogo ainda não tem um banco de dados próprio, né, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, e ele bota aqui que futuramente o Botafogo terá as suas próprias informações para buscar de dentro para fora. Nesse momento, ficamos em uma posição de aceitar algumas indicações, contatos, seja com clubes ou empresários. Claro que sem deixar de fazer as próprias avaliações. Isso aí é uma coisa que a gente comentava muito, né? A chegada agora dos profissionais não tem indicação. Tem, vai ter as indicações porque o Botafogo não tem o seu próprio banco de dados, mas essas indicações vão passar por toda a análise de desempenho normalmente, como se faz qualquer atleta, não é simplesmente uma indicação às cegas. O empresário X quer o jogador no clube, então você vai lá, pega o jogador e enfia dentro do clube sem critério nenhum. Não, ele vai passar por toda a avaliação, por todo o desempenho para saber se está apto a trabalhar no Botafogo. Outros destaques da entrevista do Alessandro Brito é que ele coloca aqui o contato com o Textor é diário, né? Ele cita também o contato com o Douglas Friedman, que é o braço direito do Textor lá na Inglaterra, que sempre vem participando aí das ideias, né? Ele não como um formador de opinião, mas sempre colaborando ali para explicar ou mostrar para o Botafogo, para esse novo Botafogo, questões de estrutura, questões de como ele trabalha isso no futebol inglês, como ele trabalha isso no Crystal Palace, e serve também como referência para o próprio Alessandro Brito e para a galera que está acompanhando esse novo processo aqui no clube. E na prática, como é que funciona toda essa situação? O Alessandro Brito coloca aqui que na parte de scout e mercado, eles seguem um exemplo deles de análise individual, que é um exemplo deles no caso do Crystal Palace, que já era algo que eles faziam no Galo. Olha só como o Atlético já antenado, não à toa é o atual campeão. E seguimos aqui porque é uma linha muito parecida com o Crystal Palace, atribuições de parte física, técnica e dados. Temos uma linha única de relatórios que compartilhamos com eles também. Em relação ao papel do John Textor, é muito interessante como ele destaca que o que o John Textor faz, né? Porque o John Textor sempre se mostra muito ativo nas decisões e ele fala, cara, que o John Textor quer saber tudo sobre o jogador. Ele bota aqui, ó, ele quer saber como nós chegamos no nome, o que tem de interessante para o Botafogo e o que isso pode ser daqui a 2 ou 3 anos. Nas renovações de contrato dos jogadores, ele quer entender o motivo para renovar, o interesse em permanecer e quer fazer contato até com os pais do atleta, com empresários. Então, a participação do John Textor é muito grande em relação a isso. Ele está ali, quer estar por dentro de tudo. Isso é importante para tomar uma decisão final. Então, importante a gente ver que o John Textor não vai ter só aquele papel ali de dono, né, de tomar uma decisão sem estar por dentro do assunto. Ele quer estar por dentro minuciosamente de cada atleta, de como ele funciona e como ele vai funcionar para o Botafogo. Bom, isso aí é só um pequeno resumo do que foi essa entrevista do Alessandro Brito. Tem muito mais conteúdo para vocês verem. A gente vai deixar aqui o link na descrição, mas já deu para entender como vai funcionar esse novo Botafogo. Então a gente vai fazer agora um boletim informativo sobre o dia de hoje. Se liga. Sobre hoje, o Vitor Sá deu entrevista à galera lá no Espaço Lonier,
hoje de manhã, falando sobre suas questões em relação ao Campeonato Brasileiro, a primeira vez que ele está disputando o Campeonato Brasileiro. E uma coisa interessante que o Vitor Sá colocou é que ele se avalia colocando o scout na cabeça dele o tempo todo. Ele trabalha com essa ideia dos números, etc. Então ele já pensa aí em trabalhar com 12 a 14 participações em gol no Campeonato Brasileiro, o primeiro Campeonato Brasileiro que ele vai disputar na sua vida. Ele tem isso na cabeça, ele tem suas metas, tem um scout que funciona para ele, e é interessante você ver um jogador falando em scout, falando em números, né? Geralmente o jogador ele é muito mais direto em relação a essas questões, mas o Vitor Sá não, o Vitor Sá ele tem metas na cabeça, ele é um jogador bem metódico em relação a isso. E aí ele coloca também sobre sua polivalência, né? A gente sabe o Vitor Sá é um jogador destro que atua no lado esquerdo, mas é polivalente ali, já em outros clubes ele consegue atuar em outras posições, até no próprio Botafogo mesmo, teve partidas em que ele se deslocou para o outro lado, etc. E aí ele se coloca à disposição do Luiz Castro para executar essa polivalência aqui. Muito bacana a entrevista do Vitor Sá. Outra situação que muita gente perguntou para a gente aqui foi em relação ao jogo contra o Juventude, abertura do setor sul. O Botafogo tentou a abertura do setor sul, realocando a torcida do Juventude para camarotes e outros setores menores, mas não foi possível. Por lei não era possível, porque esses setores não comportavam a quantidade mínima de torcedores. Então, infelizmente, o setor sul vai ficar para a torcida do Juventude e a gente não vai poder ocupar esse espaço aí na partida contra o Juventude no domingo. Bom, isso aí, o Plantão Glorioso fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha tido já uma noção de como está funcionando o Botafogo, esse novo Botafogo no mercado atualmente. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui, deixa os comentários. Eu quero saber a visão de vocês, a expectativa para esse novo Botafogo. O que vocês acharam aí dessa questão do centro de informações do Botafogo? Deixa nos comentários aí que a gente gosta de ler cada um de vocês. Forte abraço a todos, saudações alvinegras, fui!